Queria ver um videozinho aqui com vocês, que é o seguinte. Técnicos brasileiros que treinaram gigantes da Europa, do Soccer JM. Vem comigo aqui. Treinadores italianos, espanhóis e portugueses já fizeram muita história na Liga dos Campeões. É verdade. Mas e os treinadores brasileiros? Então, nesse vídeo, vamos ver 3 técnicos brasileiros que treinaram clubes Leonardo. europeus e disputaram o maior torneio de clubes. Vamos ver como chegaram, as partidas, desempenho e muito mais. Começando com um técnico que muita gente nem lembra, mas já treinou 2 gigantes da Itália. O Leonardo. Como meio-campo, esse cara teve uma carreira vitoriosa, pendurando chuteiras no Milan. Aí logo que saiu dos gramados, começou a trabalhar nos bastidores do clube. Até que com a saída do Ancelotti, em 2009 ele ganhou a chance de treinar o time. Aí assumir o Milan depois do Ancelotti. Ancelotti, pra quem não tá ligado, fez 8 anos de Milan, ganhou 2 Champions lá. Assumir o Milan depois do Ancelotti é tipo quem for assumir o City depois do Guardiola. Tá ferrado, tá ligado? Tá ferrado. Como técnico principal. O Leonardo nem tinha ainda aquele curso da UEFA, mas deram uma chance e comandou o Milan de Ronaldinho, Seedorf, Pirlo e Pato. Imagina a responsabilidade de treinar um time desse tamanho. Aí quando começou a temporada, muita gente achou que ele não ia dar conta, porque começaram perdendo e empatando alguns jogos. Mas logo o Milan do Leonardo começou a jogar bem, ganhando várias partidas e subindo na tabela. Só que o problema é que naquela temporada tinha nada menos que a Inter de José Mourinho, que tirou a chance deles ganharem o campeonato. Agora o pior foi na Copa da Itália, porque acabaram perdendo para Udinese e foram eliminados. Pelo menos na Liga dos Campeões, o Leonardo conseguiu fazer o Milan passar da fase de grupos. Mas no sorteio das oitavas... se não passa da fase de grupos com o time que o Milan tinha nessa época também, pode fechar as portas. Se deram mal, encarando o Manchester United de Ferguson. Aí não tinha como. Era Leonardo contra Ferguson e o escocês se deu melhor, ganhando agregado em 7-2. Assim, perder tudo bem, mas calma lá também, né? Ficou doido. Então, no final da temporada, em uma conversa com a diretoria, o brasileiro concordou em deixar o clube. É claro. Ficou só um ano ali e não conquistou títulos, tendo um aproveitamento de só 56%. Agora todo mundo ficou se perguntando se ele ia assinar com algum outro clube ou algo assim. Até que alguns meses depois, foi anunciado como o novo treinador da Inter de Milão. Mas o que esse cara deve ter de amizade boa? Porque assim, ele ganha um emprego no Milan sem nem ter o curso de técnico, vai mal, aí depois ganha a chance na Inter. O que esse cara deve ser gente boa é brincadeira. Depois de ser jogador, diretor técnico e treinador do Milan, o cara simplesmente foi pro maior rival. Olha isso! A Inter tinha recém-demitido Rafa Benítez, que substituiu o Mourinho, e em dezembro de 2010 o Leonardo virou o técnico principal. E chegava com uma missão gigante: defender o título da Champions. Só isso. Imagina, a Inter era a atual campeã europeia. Aí nas oitavas encararam o Bayern de Munique, onde acabaram sendo derrotados em casa. Parecia que mais uma vez o Leonardo ia cair cedo na Champions. Até que na partida da volta, em plena Allianz Arena, fizeram uma partida histórica. Abriram o placar com Eto'o, depois o Bayern virou, Eto'o, e no segundo tempo a Inter fez mais 2. Então empataram o agregado e a Inter passou pela regra dos gols fora. O técnico brasileiro tava nas quartas de final da Champions. Agora vai, hein? Agora o técnico brasileiro vai dar bom, hein? Vamos ver. E nessa próxima fase ia encarar o Schalke 04. Matip. Aí, claro, a Inter com Júlio César, Schneider e Eto'o era a favorita. Mas aquele Schalke também não era brincadeira, com Raul e Neuer. Aí na primeira partida na Itália aconteceu um desastre. O Schalke ganhou por 5-2. Pois é, o pior resultado possível, e com a regra dos gols fora ainda, era praticamente impossível reverter. Então na partida da volta só perderam outra vez e o time do Leonardo foi eliminado por 7-3 no agregado. O atual campeão da Champions estava fora. A passagem pela Inter do Leonardo estava sendo frustrada, tanto que no campeonato italiano também não conseguiram ganhar, ficando atrás do próprio Milan. Pois é. Mas no final teve comemoração. Caralho, Coutinho aparecendo ali. Na Copa da Itália, a Inter conseguiu passar por todo mundo, incluindo a Roma nas semis, e na final derrotou o Palermo. A Inter era campeã Ganhou e o Leonardo coisa conquistou o seu primeiro título como treinador. Só que ao final da temporada, mesmo com a taça, a Inter anunciou a saída do brasileiro. Por quê? Ele foi tão bem. Nossa, na Champions ele foi bom, foi bem. Ele deixou o clube com apenas 6 meses de trabalho, ficando com aproveitamento geral de 71%. Nada mal, mas depois disso, Leonardo nunca mais virou técnico e passou a trabalhar no PSG como diretor esportivo. Imagina, o cara só treinou 2 times na carreira, Inter e Milan.
Então agora, Querendo ou não, tipo assim, mais uma vez, né? O cara deve ter uns contatos muito foda, porque você vira diretor e é uma vida mais fácil, porque quando você é treinador, se as coisas der errado, a culpa é sua. Se você é diretor, se as coisas der errado, você demite o treinador e traz outro. Tipo, tá ligado? É muito mais suave, é muito mais tranquilo. a gente vê como foi o Filipão no Luiz Felipe Chelsea, Scolari. bora conferir como foi a passagem do único treinador brasileiro no maior clube do mundo, Lucha. o Real Madrid. Em toda a história, o Real nunca teve um treinador brasileiro. Até que na virada de 2004 para 2005, um novo técnico foi anunciado, Vanderlei Luxemburgo. Que já tinha sido treinador da seleção brasileira. Naquela temporada, o Real Madrid estava passando por problemas. O Luxemburgo era o terceiro que contratavam e chegava com um baita desafio. Aquele era o Real Madrid de Roberto Carlos, Zidane, Figo, Raul, David Beckham e o Ronaldo Fenômeno. Um elenco gigante. Olha os caras que o Luxemburgo treinou, mano. Olha isso, que doideira, tá ligado? E o Luxemburgo também era muito experiente. Tinha vários títulos na carreira, era o atual campeão brasileiro e já tinha comandado a seleção. O Roberto Carlos até falou, o Vanderlei vai trazer um verdadeiro futebol pro Real. A sua estreia foi logo no dia 5 de janeiro de 2005 contra a Real Sociedad, onde os Galácticos ganharam, com o primeiro gol marcado pelo Ronaldo. Mas logo veio o primeiro baque. Nas oitavas de final da Copa do Rei, o Real Madrid foi encarar o Real Valladolid e empataram fora de casa em 0-0. Agora tinha um jogo da volta e até começaram ganhando, mas tomaram um gol de empate. E o pior é que valia a regra dos gols fora, então os Galácticos foram eliminados. Mas tudo bem, o foco da temporada não era a Eliminado na Champions por Valladolid é sofrido, hein? Copa do Rei, e sim a Liga dos Campeões. E o Luxemburgo ia fazer sua estreia Porra, aquilo ali é... Buguei agora, enfim. logo nas oitavas de final. Esse era um dos maiores desafios de sua carreira. O time que enfrentou É, Copa do Rei, eu ouvi ele falando Champions, agora que é Champions. era nada menos que a Juventus, que contava com Ibrahimovic, Como é esse negócio de gol fora? Pra quem não sabe, antigamente, tipo assim, se, vamos supor, você joga uma partida dentro de casa e outra fora. Se dentro de casa você empatasse em 0-0 e fora você empatasse em 1-1, quem faz mais gols fora de casa passava. Antigamente era assim, tá ligado? Até pouco tempo atrás. E aí depois mudou. Então, tipo assim, se o primeiro jogo dentro de casa foi 1-1 e fora de casa foi 2-2, quem fez 2 gols fora de casa levou. É basicamente isso. Del Piero, Pavel Nedved e Buffon. Ih, Então vamos os ver. dois times foram pro jogo de ida no Santiago Bernabéu e o Real jogou bem. Teve bola no travessão e no primeiro tempo ainda Beckham cruza e Elgueira cabeceia pra abrir o placar. Vai dar bom. O Real fez 1-0 e não deixou a Juve marcar. Vai dar então bom. os Galácticos ganharam a partida da ida. Aí na volta na Itália, o jogo foi muito equilibrado e ninguém estava conseguindo marcar. O Real estava se encaminhando para a classificação. Até que aos 29 do segundo tempo, o Luxemburgo cometeu um dos maiores erros de sua carreira. Tirou o Ronaldo. Substituiu ninguém menos que o Zidane. Zidane. Tirou o francês para colocar o Guti no lugar. Essa substituição deu tão errada que literalmente um minuto depois, aos 30 do segundo tempo, veio o resultado. A Juventus atacou e Trezeguet empatou. Foi só tirar o Zidane que o Real sofreu empate. Então a Ibra no partida foi para começo. prorrogação, o Fenômeno ainda foi expulso e aos 116 minutos com chute de fora da área, a Juventus vira. 2-0 na volta e o Real Madrid era eliminado da Champions. Cara, a última vez que o Real tinha caído na primeira partida do mata-mata tinha sido 6 anos antes. E o pior é que, além de caírem fora, o Luxemburgo também perdeu um pouco da confiança de alguma das estrelas do time. O Zidane falou pro Lucha que ele não conhecia o futebol europeu e não devia ter substituído ele. O negócio foi sério. Pelo menos no Campeonato Espanhol, ele fez o Real Madrid jogar bem, chegando a ter uma sequência de 7 vitórias seguidas. Mas o problema é que também tinha o Barcelona de Ronaldinho, que terminou o campeonato com só 4 pontinhos na frente. Por pouco Então ele não ganhou a Copa do Rei, não ganhou a Champions, não ganhou a La Liga. Deu bom, deu bom. não ganha espanhol. Então acabou a temporada com o Real não conquistando nenhum título. Mas calma que a passagem do Luxemburgo no Real não tinha chegado ao fim. Tinha contrato por mais tempo e continuou para a próxima temporada. Aí na janela de transferências o Luxemburgo trouxe caras como o Júlio Baptista e o Robinho. Mas a chegada mais marcante foi dele, do jovem Sérgio Ramos do Sevilha. E foi o Luxemburgo um dos primeiros treinadores Chegou a como colocar lateral. ele como zagueiro, já que jogava mais como lateral. Aí foram para a nova temporada 2005-2006 e o Real Madrid começou mal, perdendo 2 jogos do Campeonato Espanhol e na fase de grupos da Champions tomou 3-0 do Lyon. Pois Do Juninho Pernambucano, muito foda. é, mas depois disso o time melhorou e voltou a ganhar.
Até que em novembro de 2005 chegou o El Clássico, um Real Madrid e Barcelona com Ronaldo de um lado, Ronaldinho do outro e muitas lendas. Aí em pleno Bernabéu, quem brilhou foi o Ronaldinho, que provou ser o melhor do mundo. No segundo tempo, ele meteu 2 golaços, driblando a zaga do Real e até sendo aplaudido pela torcida madridista no Bernabéu. Um dia histórico. Então, somando esses, com um gol de Eto'o no primeiro tempo, o Barcelona ganhou por 3-0. Um verdadeiro baile. Agora o cargo do Luxemburgo já estava meio instável e na partida seguinte foram jogar a Champions contra o Lyon e empataram no Bernabéu. Aí para completar a sequência, contra a Real Sociedad fora de casa, outro empate. Nesse momento, o Real se encontrava em 6º lugar no campeonato, 6 pontos atrás do Barcelona. Mas a gota d'água foi no dia 3 de dezembro de 2005. Naquele dia, o Real de Luxemburgo foi encarar o Getafe no Bernabéu. Acho que é aqui agora que vai rolar a tal da substituição do Ronaldo que eu falei mais cedo. Vamos ver. E marcou um gol com o Ronaldo no primeiro tempo. Beleza. Até aí tudo bem. Aí vai ter uma expulsão e ele tira o Ronaldo, é isso? Vamos ver se eu sei alguma coisa. Nos minutos finais, o Luxemburgo decidiu tirar o Ronaldo para colocar um volante, deixando o time mais defensivo. No fim, o Real ganhou por 1-0. E aí o presidente ficou puto porque ele tava retrancando demais o time, sendo que esse não era o DNA do Real Madrid. E aí, basicamente, o Luxemburgo tava só, querendo ganhar a qualquer custo, mesmo que fosse um futebol feio, e isso não era aceito na época. Mas o lance de tirar o Ronaldo e deixar o time mais defensivo não agradou nem a torcida e nem o presidente Florentino Pérez. Vem na então, minha. No corredor, no final do jogo, os dois acabaram discutindo. Não, porque se tirou o Ronaldo? Eu falei, pô, tava ganhando o jogo. Com um jogador a menos, eu queria era ganhar. Com um jogador a menos, a expulsão. Nem falou no vídeo, mas lembrei. Vem comigo. Porque nós estamos encostando no Barcelona. Não, mas aqui no Real Madrid nós temos que pensar, porque eles pagam para ver espetáculo e ver jogo de futebol. Eu falei, mas eu quero ganhar jogo. Aí começou aquela discussão, aí vai pra lá, vai pra cá. Eu falei, presidente, eu vou falar um negócio pro senhor, não vem pra cá, porque se foi lá no Brasil me contratou, pô. Então eu vou fazer aquilo que eu achar que tem que fazer. E tá todo mundo aqui. Ele não falou mais nada. Foi embora. Eu também fui embora. No dia seguinte eu estava despedido. Bacana. Então o Luxemburgo deixou o Real Madrid em dezembro de 2005 com 45 jogos, 28 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Aproveitamento total de 67,4% e nenhum título conquistado. Agora, alguns anos depois do Luxemburgo sair da Europa, outro técnico brasileiro muito vitorioso foi comandar um time de Champions, o Filipão. Lá em julho de 2008, o pentacampeão foi apresentado como o novo treinador do Chelsea. Na verdade... Gente, vocês conseguem imaginar hoje sair um treinador brasileiro aqui pra treinar time de Premier League? Tá ligado? Time de Big Six na Premier League. Vocês imaginam que doideira? É que na época ele teve passagem pela seleção de Portugal, o que facilita tudo. Mas imagina hoje esse tipo de coisa acontecendo. Na verdade, a história do Filipão na Europa começou antes disso. Quando em 2003 assumiu a seleção portuguesa e só se confirmou como um dos maiores treinadores de todos. Sob o comando do Filipão, Portugal alcançou sua primeira final de Eurocopa na história, só perdendo pra Grécia numa zebra. Tipo assim, parando de novo aqui, até o Tite, que treinou o Brasil em 2 Copas, o Tite fez 2 Copas, não conseguiu o time na Europa, tá ligado? Não conseguiu nenhum time mediano. Quem dirá Big Six na Inglaterra? E em 2006 também chegou na semifinal da Copa do Mundo. Essa era a primeira vez que Portugal chegava nas semis desde a época de Eusébio. Então o Filipão realmente se provou ali e ainda comandou Portugal na Eurocopa de 2008, onde perderam nas quartas para a Alemanha. Então, como um técnico de tanta experiência, aceitou a proposta para assumir pela primeira vez um clube de ponta da Europa, o Chelsea. Eles eram os atuais vice-campeões europeus e vice-campeão da Premier League, contando com craques como John Terry, Lampard, Anelka, Drogba e até o Deco. O Filipão ia comandar o Chelsea nessa temporada 2008-2009 e já começou com o pé direito. Antes dele falar aqui, tem uma curiosidade. Lendo o livro do Ancelotti, o Ancelotti conta que o Ancelotti queria a vaga desse emprego. O Ancelotti, na época, ele queria ir pro Chelsea e tal, e ele teve reuniões com o Abramovich e tal, que era o dono do Chelsea na época, só que eles preferiram o Luiz Felipe Scolari e o Filipão porque eles não gostavam do nível de inglês do Ancelotti. Ou seja, o Ancelotti perdeu a vaga de emprego, perdeu a vaga de técnico do Chelsea pro Filipão. Tá ligado? O Ancelotti perdeu vaga de emprego pro Filipão. Durmam com essa aí. Ganhando na estreia da Premier League contra o Portsmouth por 4-0. Também conseguiu um feito impressionante de 8 vitórias fora de casa seguidas. Ele era o primeiro técnico campeão do mundo a disputar a Premier League e tava voando. Aí, ao mesmo tempo, também comandou o Chelsea na Liga dos Campeões, onde também começou com goleada. 4-0 em cima do Bordeaux.
E ainda nesse início, eles começaram sua campanha na Copa da Liga, goleando o Portsmouth de novo por 4-0. Voando. O Chelsea e Filipão tava voando e até foram para a liderança da Premier League. Só que essa fase avassaladora não durou muito. Quando enfrentaram o Liverpool em Stamford Bridge, acabaram derrotados por 1-0. A primeira derrota em casa do Chelsea na Premier League em anos. Aí alguns jogos depois, na fase de grupos da Champions, perderam para Roma por 3-1 e de volta na Inglaterra veio um baque maior ainda. No mata-mata da Copa da Liga, eles foram encarar o Burnley, um time da segunda divisão em casa. Quem perdesse estava fora. Aí em pleno Stamford Bridge, o jogo terminou empatado em 1-1. Então a partida foi para os pênaltis e com 2 cobranças perdidas, o Chelsea foi eliminado. Caíram para um time da segunda divisão. Isso aí deixou a torcida muito decepcionada e o primeiro passo para a queda do Filipão. Aí depois disso ele comandou o Chelsea por uma boa vitória fora de casa contra o West Brom, mas foi seguido por 2 empates, um deles contra o Bordeaux na Champions. Não era o mesmo Chelsea do início da temporada e o jogo seguinte era contra os seus rivais Arsenal. Aí os Blues abriram um placar, mas sofreram uma virada e em pleno Stamford Bridge perderam de novo. Outra derrota contra um dos grandes, e agora contra um rival direto. Só que assim, de todos esses 3 aqui, do Leonardo, que basicamente nasceu já sendo técnico do Milan, né? Contato. E o Luxemburgo, o Filipão é o que tem mais moral, né? O Filipão treinou o Chelsea, teve um começo bom, os outros nem isso não tiveram. O Filipão treinou a seleção de Portugal em Copa do Mundo, chegou em semi. O Filipão ganhou uma Copa do Mundo. Assim, é disparado o que teve mais mérito aqui no rolê. Pelo menos na Champions, o Chelsea conseguiu ganhar a última partida e foi pro mata-mata. Mas a sequência de empates continuou. Empataram com West Ham, com Everton e etc. Até que foram disputar outra competição, a Copa da Inglaterra. Eles foram eliminados da Copa da Liga, mas a FA Cup era a mais importante e o primeiro adversário era um time da terceira divisão chamado Southend United. E no Stamford Bridge, o Chelsea Filipão conseguiu sair na frente. Mas para surpresa de todos, tomaram um gol nos últimos minutos e sofreram um empate. Empataram com o time da terceirona. Pelo menos tinha um jogo da volta e ganharam por 4-1. É o mas mínimo aquele também, né? empate não podia ter acontecido. Aí no meio disso, outra derrota. Enfrentaram o United de Alex Ferguson fora de casa e tomaram 3-0. Outra derrota contra um time grande, mas não seria a última. Depois de perder para o United, o Chelsea conseguiu uma boa sequência de vitórias. Mas quando foram enfrentar o Liverpool em Anfield, tomaram 2 gols. Pô, mano, mas ele teve uns momentos bons, tá ligado? Falando de sequência de vitória aqui e tal, ele teve uns momentinhos. Eu não sabia que a passagem, tipo assim, não tinha sido... Pô, não foi tão ruim assim como parece. Porque a passagem do Lucha no Real parece mais bizonha. Nos últimos minutos e saíram derrotados. Chamado Big Six, o Filipão só teve uma vitória. Contra o Manchester City, que não era nem perto da força de hoje, empataram 2 e perderam 4. Manchester City da época de Robinho, Joelano... Mas além desses resultados, uma coisa que prejudicava o trabalho do Filipão eram os problemas no vestiário. O Michael Ballack era contrário ao Filipão, porque desde a chegada do Deco, o alemão foi pro banco. Outro problema era com o Drogba. O Filipão quase acertou uma troca com a Inter de Milão do Drogba com o Adriano Imperador. Mas no final essa troca não deu certo e o Costa Marfinense se É, só que o Ancelotti também fala que ele não tinha uma relação muito boa com o Drogba, não. Vai ver o Drogba mesmo, que é meio difícil, tá ligado? Porque 2 treinadores meio mal com o cara. sentiu excluído. Além do Drogba ter problemas no joelho, o que fez o Filipão colocar o Anelka no lugar dele em muitos jogos. E o próprio Anelka também não ficava defendendo o Filipão pra não ir contra aqueles que não apoiavam ele, tá ligado? Mas a gota d'água pra diretoria foi no dia 7 de fevereiro de 2009, quando o Chelsea foi enfrentar o Hull City em casa e empataram em 0-0, deixando o Chelsea em 4º lugar na liga. Então, com outro empate, a diretoria decidiu colocar um fim nessa história e 8 meses depois de chegar no Chelsea, o Filipão foi demitido. Pô, parece que teve um monte de jogo, mas isso tudo aqui que falou foi só 8 meses. 8 meses. Ele foi mandado embora antes que pudesse jogar o mata-mata da Champions e o Chelsea foi assumido por um técnico interino. Eles realmente tiveram um bom começo. Se eu não me engano, depois do Filipão veio o Ancelotti. O Ancelotti não conseguiu emprego logo de cara. E depois, quando o Filipão foi demitido, se eu não me engano, foi o Ancelotti. Eu não sei se foi logo em sequência ou se teve alguém antes, mas que o Ancelotti veio. Mas depois decaíram. Então, em 36 partidas disputadas, o Chelsea de Scolari teve 20 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Menos que os outros. Aproveitamento de 65,7%. É, o aproveitamento do Leonardo foi maior, mas dentro dos critérios lá. Ah, e além desse que a gente falou, existem outros brasileiros que também treinaram europeus.
como o Silvinho no Lyon em 2019, Ricardo Gomes, que comandou o Mônaco. Este homem treinava muito, tá? Este homem no Vasco. Esse aqui, pra quem não sabe, o Ricardo Gomes, acho que ficou o quê? 2011. O Vasco tava jogando muito bem sobre o comando dele. Não sei se foi exatamente 2011, mas é essa época aí. E ele infartou na beirada do campo. Aí finalmente alguém que me entende quando eu vejo o jogo do Vasco. Mas assim, ele treinava muito. Treinava muito. Mas ele teve um... Não sei se foi infarto, o que foi. Eu sei que ele passou mal, teve que sair de ambulância e tal. Mas era muito bom treinador. Rui Bordeaux e até o Parreira, que foi o treinador do Valência. Mas Pica. precisaria ficar para uma parte 2. E como tanto o Filipão quanto o Luxemburgo treinaram a seleção brasileira, nesse vídeo eu mostro como foi a passagem de cada um dos últimos 10 técnicos do Brasil. E o último, que foi o Tite, tentou ir para a Europa, mas não conseguiu não. Conseguiu o time, um dos, né, mais potentes do Brasil atualmente. Mas treinar na Europa vai ficar para depois, o homem não conseguiu muito não. Tá ligado? Mas é doideira. O Ricardo Gomes, nossa, que saudade dele. Filipão muito estiloso. Esse bigode do Filipão impõe o seu respeito.